Oiê, é o Geração Z aqui com você novamente. O nosso programa de inspiração e informação voltado para a Geração Z, que anda aí pelo mundo com muita disposição para empreender. Hoje aqui com a gente o Matheus Sommer. Ele tem uma agência de marketing que atua no segmento de laboratórios e análises clínicas. A agência dele faz toda a parte de estratégia de marketing, anúncios online, posicionamento de marca e muito mais. Mas isso ele conta pra gente agora. Oi, Matheus, tudo bem? Prazer. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Me conta um pouco da sua história. Como começou a sua agência? Quem é você? Vamos lá, começando um pouquinho da minha história como empreendedor, porque a minha parte de empreender ela vem desde muito cedo, assim. Meus pais sempre foram empreendedores, né? Eles sempre foram comerciantes, nunca tiveram carteira CLT, nunca foram CLT. E com 11 anos, mais ou menos, eu já ajudava os meus vizinhos assim, a arrumarem os computadores e cobrava por isso. Então, já começou desde muito jovem esse incentivo dos meus pais de sempre estar empreendendo, sempre correndo atrás daquilo que eu sempre quis. E aí, com 14 anos, eu comecei de jovem aprendiz numa loja de informática, então ajudando o pessoal da área técnica a consertar computador, etc. E com 16 anos eu assumi a diagramação de um jornal impresso em Santo Amaro da Imperatriz, na parte de diagramação. Então eu era basicamente o designer daquele jornal. Então eu fazia toda a parte de diagramação de página, anúncios para impressão e tudo mais. E depois eu entrei na faculdade com 18 anos, comecei a cursar design na Unisul aqui em Floripa. E aí eu comecei então a agência que hoje é a Agência Sommer. E a parte do marketing você faz na sua empresa também ou é algo que você terceirizou? Sim, aí eu comecei entrei na área do design, que foi uma área que eu sempre fui apaixonado, assim. E o design ele me levou a atuar dentro da área de marketing, que hoje em dia não tem como a gente fugir, né? Então eu comecei a atuar na parte de identidade visual, criação de layout, de materiais gráficos para as empresas e aos poucos as empresas foram demandando essa parte de marketing para mim. Então eu comecei a me aprofundar mais, depois acabei finalizando a graduação, fiz um MBA em marketing e branding também. Então essas duas áreas elas acabaram se interligando durante a minha carreira. Você sente que essa é uma área que é necessária hoje em dia dentro da nossa geração, assim, a parte do marketing? Sim, com certeza. Não consigo ver tanto o marketing para as empresas quanto o próprio marketing pessoal, né? Aquela pessoa que quer seguir mesmo uma carreira dentro de alguma empresa, ela tem que aplicar estratégias de marketing dentro do próprio currículo pessoal dela. Então, eu acho que o marketing, tanto profissional quanto pessoal, ele é imprescindível. E como funciona a sua empresa? Conta pra gente. Como ela é, o que você faz? Tá, a Sommer, ela nasceu como uma agência generalista de marketing. Então, no início, nós fazíamos um pouco de tudo. Então, desde a parte de materiais impressos, identidade visual, gestão de rede social. E aí, em 2019, nós achamos a oportunidade de nichar essa agência para o nicho de laboratório de análises clínicas, para poder fazer com que ela se tornasse uma agência especialista em laboratórios. E hoje, a Sommer ela atua desde a parte de estratégia de marketing até a parte de posicionamento de marca, gestão de redes sociais, anúncios online, criação de identidade visual, criação de site. Então, basicamente, é uma agência que a gente chama de full service, ela atua num 360 dentro do marketing de todos os laboratórios. E você diria que nichar a empresa para a área dos laboratórios foi algo bom, foi benéfico para você? Sim, inclusive, um pouco depois que a gente nichou, foi um pouco de coincidência, na verdade, veio a pandemia, então nós nichamos ela em 2019, começamos a atender somente laboratórios. Em 2020, né, veio a pandemia e esse nicho foi um nicho que teve muita demanda. Então, foi um nicho que cresceu muito, né, no Brasil e no mundo. Então, os laboratórios tiveram a necessidade de contratar mais essa questão do marketing, de distribuir informação de que eles tinham teste, tinham um exame PCR para fazer. Sim. Então, isso foi crescendo cada vez mais e foi positivo para a gente, porque eles começaram a demandar mais da agência. E teve alguma parte negativa nesse meio também, de ter nichado? Na verdade, tem os desafios de todo empreendedor, né? Claro. Não que existe algo negativo de nichar. Na verdade, quando nicha um negócio, tu tem que dizer não para outros nichos, mas faz parte do negócio.
E, na verdade, o desafio, eu acho que em 2019 nós éramos em 3 pessoas, então, de contratar novas pessoas, conseguir delegar função para novas pessoas. Então, eu acredito que esse, na verdade, é um desafio de todo empreendedor. Uhum. E por que nichar para a área de laboratórios? Você tem... Não tem nenhuma paixão por isso, mas foi uma oportunidade de negócio. Então, eu vi que nichar era muito mais fácil de fazer com que a agência se tornasse reconhecida no mercado. Então, hoje no Brasil, por exemplo, existem 3 agências nesse nicho e existem mais de 10 mil laboratórios. Olha só. Então, é muito fácil ser reconhecido dentro desse próprio nicho. Sim. Fica até mais fácil conquistar novos clientes, porque a gente participa de feiras, de eventos dentro do próprio segmento e as pessoas, no geral, desse mercado acabam reconhecendo a agência como especialista em laboratório e isso facilita muito captar novos clientes. Sim, e tratar dessa responsabilidade toda com laboratórios e tudo mais, como foi isso para vocês, assim, de ter nichado e passado para essa área? Foi algo muito difícil? Porque exige muita responsabilidade, né? Sim, na verdade, cada nicho acaba tendo as suas próprias resoluções, né? A área médica é uma área que tem bastante regras e etc. Mas vai acostumando, a gente vai aprendendo muito com os próprios clientes também, a gente acaba sendo educado por eles. E é uma questão de estudo também, quando a gente começa a estudar o que dá para fazer dentro daquele nicho, o que não pode fazer. Então, começa a entender e assim como a área de advocacia tem as suas próprias regras, a área médica tem as próprias regras, a área de laboratório também tem as suas próprias resoluções. Quem você diria que são seus clientes hoje? São laboratórios de pequenos e médios portes, normalmente aqueles que têm até 5 unidades, e tem até ali mais ou menos 20 funcionários. Então, esse é o nosso perfil de público. E todas as áreas da empresa são gerenciadas por você? Ou... Hoje em dia não mais, mas no início sempre era eu que fazia tudo, né? Então, era o financeiro, era o comercial, era o próprio... Tudo era você, tudo era eu. Mas, assim, é um processo para crescer, a gente precisa delegar essas funções, porque senão tu acaba se tornando o próprio gargalo da empresa. Claro. Então, todas as funções acabam em ti. Então, aos pouquinhos fui delegando a parte de redação. Então, hoje, por exemplo, eu não faço mais nada do que a produção textual. A parte de design, apesar de eu ser designer por formação, acabei delegando. Então, hoje na empresa a gente tem 2 designers. A parte comercial a gente delegou para uma pessoa só para fazer a venda dos serviços da agência. A parte financeira também não faço mais. Então, assim, eu tento atuar hoje um pouco mais na parte estratégica da empresa. Então, enxergar para onde a agência vai, o que a gente deve fazer, quais são os próximos passos, para poder fazer com que a empresa cresça e seja saudável até mesmo sem a minha presença. E você comentou que tem um passado de empreendedorismo na família, tanto com seus pais quanto com você. Você já se via indo para esse caminho antes ou tinha algum caminho aleatório que você ia seguir? Não, sempre me vi empreendendo, nunca me vi fazendo outra coisa a não ser construindo o meu próprio negócio. E é claro que quando é muito jovem, tu não sabe o que vai ser ao certo, né? O que tu vai construir, mas sempre tive essa visão empreendedora dentro de mim e nunca me imaginei trabalhando em uma grande empresa como diretor de algo nesse sentido. Então, sempre pensei em empreender mesmo. Isso sempre foi incentivado pelos meus pais também, então eles sempre acreditaram em mim, me apoiaram, então deixaram eu tentar várias coisas, então isso eu acho que acrescentou muito para mim e facilitou também, né? Quando alguém apoia ou quando alguém acredita, eu acho que isso é um incentivo muito grande. Sim, você falou do apoio dos seus pais, agora eu queria saber se você teve o apoio do seu ciclo de amizades, da geração Z em si, se ela teve um apoio para o seu negócio, assim. É difícil dizer que teve um apoio, porque quando as pessoas não fazem o que tu faz, é difícil elas terem a mesma sensação. Então, eu sempre fui muito animado com as minhas coisas. Então, Sim. É difícil outras pessoas terem a mesma animação dos teus projetos por ti. Claro. Mas, assim, os meus amigos sempre me apoiaram, sempre me incentivaram, colegas de faculdade, inclusive, quando eu comecei. E sempre eu via sempre uma admiração deles por mim, assim, que legal. de ter essa vontade mesmo de fazer acontecer, sabe? Então, eu acho que isso foi importante também. E isso te impulsiona, né? Sim. Te dá vontade de continuar fazendo. Você sente que tem alguma inspiração nesse meio que você seguiu para te ajudar a crescer o seu negócio? Sim, na verdade, teve um cliente que foi o nosso primeiro cliente de laboratório. Ele é um empresário aqui da região de Florianópolis e ele sempre foi uma pessoa mais velha e eu sempre
segui muitos passos dele, os ensinamentos dele. E ele sempre foi uma pessoa uma pessoa mais velha também, então sempre me ensinou muito nesse caminho do empreendedorismo. Então, sempre me deu várias dicas do que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, para onde eu deveria ir ou não. Inclusive, ele foi sócio na agência durante alguns meses, em 2019, mas logo que veio a pandemia, a gente acabou desfazendo a sociedade, cada um tomou o seu rumo, mas a gente tem projetos paralelos até hoje. E eu digo que ele foi um grande incentivador e inspirador para mim, uma inspiração para mim mesmo, assim, nesse sentido de empreendedorismo, né, de empresa. Sim. Você comentou que ele é mais velho, né? Você sente que teve algum tipo de preconceito de outras pessoas mais velhas? Porque você recebeu o apoio dessa pessoa, mas talvez pessoas dentro do nicho que você escolheu, talvez dentro da indústria, não tenham aceitado também por você ser tão novo. Você sente isso? Na verdade, eu senti o contrário. Como é uma área de marketing, uma área criativa, eu vejo que as pessoas mais velhas, elas acreditam ainda mais no jovem, que tem ideias mais inovadoras, mais criatividade, para contratar essas pessoas e também acreditar naquilo que elas falam. Então, quando eu trago uma estratégia diferente para um cliente, eles veem isso com bons olhos, assim, nossa, é um jovem trazendo uma ideia criativa, então eu acredito que isso vai dar certo. Ah, que legal, porque na geração Z é muito comum da gente ir atrás de um marketing, de querer entrosar as pessoas dentro dos nossos próprios nichos, né? Então isso é muito legal. Mas a gente vai continuar esse papo daqui a pouco, porque a gente vai para um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. O Geração Z está de volta e a gente está batendo um papo muito massa aqui com o Matheus Sommer, da Sommer. Ele estava contando no primeiro bloco sobre como ele recebeu uma mentoria com uma pessoa mais velha e como isso ajudou e influenciou ele a crescer com o negócio. Me conta um pouco mais sobre isso. Você menciona isso para os seus amigos? Você fala sobre essa mentoria que você teve, sobre essa pessoa que te influenciou? Sim. Ou você guarda para si mesmo? Na verdade, essa pessoa me influencia até hoje. Então, ele é um parceiro de longa data e eu acredito que a gente tem que seguir exemplos que deram certo. E eu vejo nesse empresário, nessa pessoa um pouco mais velha, que o que ele fala, ele também faz. Então, eu costumo seguir os passos dele e aprender com ele. E eu acredito que todo mundo deveria seguir isso como uma regra, como um ensinamento, na verdade, né? De seguir aquelas pessoas que deram certo ou que fizeram o negócio delas crescerem. Então, eu até deveria externalizar mais isso, né? Mas às vezes a gente acaba guardando um pouco disso, mas é algo que a gente sim deveria aprender com pessoas que já traçaram um caminho, que já erraram mais vezes, para a gente conseguir aprender com o erro de outras pessoas. Erros e acertos também, né? Exatamente. Então, a gente consegue aprender não só com os nossos erros, mas com erros de outras pessoas. Então, ele costuma sempre me falar aquilo que deu errado, aquilo que deu certo e aquilo que eu posso fazer na minha empresa, replicar na minha empresa, que acaba sendo de outro nicho, mas que todas as empresas acabam tendo em comum, né? Que é a parte de contratação, a parte de gestão de tempo, a parte de delegar funções, de supervisão. Então, tudo isso são problemas que todas as empresas enfrentam, não só uma agência, mas um laboratório, uma clínica, um carrinho que faz lanche. Então, tudo isso tem dentro de todas as empresas. Então, é algo que eu sempre tento seguir, que é o conselho de pessoas que deram certo em outros negócios também. Sim, porque são coisas interessantes. A gente, da nossa geração, nós vamos atrás da informação e às vezes se encontra tudo na internet. Então é muito legal ter esse mentor, ter um auxílio dentro da própria empresa, porque são coisas que a gente às vezes nem recebe a resposta, né, quando quer abrir o próprio negócio. Eu queria saber um pouco mais sobre a sua graduação, porque você falou da mentoria e como te influenciou a abrir o seu próprio negócio, mas e a sua educação? Você sente que te ajudou, te impulsionou nisso também? Sim, na verdade a minha formação é em design, né, pela Unisul. Eu me graduei em design e logo depois eu fiz um MBA em marketing, branding e growth. Então, eu digo que essas duas formações acabaram complementando, né, porque uma tem uma formação um pouco mais técnica, que é na parte de design, de posicionamento de marca, de identidade visual. E o MBA, ele trata um pouquinho mais sobre negócios, né? Sobre crescimento de empresas, sobre estratégias de marketing. Então, eu acredito que essas duas formações, elas foram formações sólidas para a minha carreira. Então, é claro que a gente nunca para de estudar, né? Está sempre fazendo cursos complementares,
Mas eu acredito que isso deu base para todo o meu conhecimento que eu tenho hoje e para também falar com o cliente, ter autoridade de falar com o cliente. Então, eu acredito que essa parte da formação ela é importante, sim, para isso mesmo. Você mencionou que a gente nunca para de estudar, então você deve ter algum plano para o futuro que vai te levar para alguma capacitação ou já fez? Sim, eu penso mais hoje em estudar relacionado a negócios do que a minha parte mais técnica, né? Não que a gente pare de estudar a parte técnica, mas eu acredito que hoje, tendo que gerenciar mais pessoas, tendo que gerenciar uma empresa, eu acredito que eu tenho que estudar muito mais sobre negócios do que sobre a parte técnica. Então, a parte técnica a gente acaba delegando para outras pessoas, né? Então, hoje nós temos designer na equipe, 2 designers, e eu acabo tendo que gerenciar mais de forma estratégica a empresa. E é nesse caminho que eu pretendo seguir os meus estudos, assim. É a área que você mais gosta dentro da empresa? Eu gosto muito da parte técnica, mas é algo que eu sinto necessidade de estudar mais da parte de negócios, né? Sim. Então, a parte estratégica da própria empresa. Então, é algo que a gente tem que conhecer um pouco mais, porque senão a gente não consegue crescer a empresa, não consegue delegar novas funções. Então, eu acho que é necessário, na verdade. Sim. E como foi para você delegar essas funções que você já estava acostumado a fazer? Como foi a coordenação para as pessoas que trabalham com você? Como foi isso para você? Eu digo que é um dos processos mais complicados, porque muitas vezes a gente tem apego por uma função. Então, por exemplo, a área de design. Eu sou apaixonado por design, então eu tenho apego com aquilo. Sim. E muitas vezes a gente acha que colocar outra pessoa no lugar, ela não vai fazer igual. do mesmo jeito. E ela não vai fazer do mesmo jeito, mas ela vai fazer aquilo que tem que ser feito e aquilo que é bom para o negócio ou para o negócio do cliente. Sim. Então, acredito que é mais uma mudança mesmo na forma de pensar do que da forma de fazer. Então, delegando essas funções é o processo mais complicado, mas eu diria que é o que mais traz retorno, porque tu acaba liberando o teu tempo para fazer outras coisas mais importantes. Claro. Então, assim, o teu dia ele tem 24 horas, então não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tem que focar naquilo que é mais importante e aquilo que é delegável, passar isso para outra pessoa. Claro. E como foi esse processo de passar, por exemplo, o financeiro? Você passou, eu imagino, para um assistente financeiro, alguma coisa assim. Você deve ter prestado atenção, como foi, como você coordenou essa pessoa? Sim, a parte financeira foi uma das últimas que eu deleguei, na verdade, faz pouco tempo. E a gente está num processo de transição ainda, então a parte mais operacional ele acaba fazendo, então conciliação bancária, contas a pagar e receber, emissão de boleto, nota fiscal, então essa pessoa é responsável por essa parte, né, emissão de contrato. E a parte mais estratégica eu acabo fazendo, então o que a gente deve fazer esse mês, o que a gente deve priorizar nesse momento do mês, o que a gente pode fazer outro momento. Então, mais nesse sentido de supervisionar e mesmo confiar na pessoa. Eu acredito que a confiança ela é um passo fundamental na parte de delegar, de dar oportunidade para outras pessoas se desenvolverem naquela área. Eu acredito que é um dos fatores fundamentais, assim. Você mencionou que seu dia voltou a ter 24 horas depois que você delegou algumas funções. Como é o seu dia a dia? Então, na verdade, eu sou uma pessoa bastante noturna, então não gosto muito de acordar cedo, mas acordo. Então, eu costumo acordar ali umas 7 horas, vou com a minha esposa ou para academia ou para o CrossFit. E depois disso a gente volta, toma um café. Ela é minha sócia hoje na empresa, então ela me ajuda bastante. E depois disso ali, umas 9h30, a gente começa de fato a trabalhar. Então, a gente trabalha totalmente de forma remota, todas as pessoas da empresa. Então, a gente acaba analisando as tarefas do dia, o que a gente tem para fazer. Acaba priorizando algumas coisas para fazer primeiro, aquilo que é mais importante. E trabalho até umas 5, 6 horas da tarde. Às vezes, muitas vezes, acabo estendendo um pouquinho esse horário, normal de todo empreendedor, né? Mas hoje é mais tranquilo, assim. Então, como muitas funções são delegadas já, eu não preciso estar supervisionando todas ao mesmo tempo. Sim. Então, até a Samantha, que é minha esposa, acaba cuidando da parte mais operacional, vamos dizer assim, da criação, que é um setor grande dentro da agência, né? Com certeza. E como é a relação de vocês, tanto empresarial quanto pessoal? Vocês já tiveram momentos de misturar essas duas em algum momento? Teve algum conflito que veio por causa da empresa? Não tem como separar, né? A gente às vezes sai para jantar, um momento de casal, a gente acaba uma hora ou outra mencionando alguma coisa da empresa. Mas assim, é uma relação
a gente tem que ter esses momentos mesmo de conseguir separar o que é casal, o que é empresa, mas é algo que não é rotina. Então, como a gente trabalha dentro da mesma casa, na verdade, porque a gente faz home office, a conversa é simultânea em todos os assuntos, assim. Então, às vezes é assunto pessoal, às vezes é assunto da empresa, mas eu digo que não tem como separar muito isso. Sim. E o que você diria que é a maior dificuldade que você passou dentro da empresa? Dentro da empresa, eu acho que no início é entender como que funciona uma empresa, porque no início a gente cria um negócio, não sabe que é um negócio, a gente acaba criando um autoemprego, né, para a gente trabalhar, fazer aquilo e receber por aquilo. É o seu próprio chefe, né? O próprio chefe. Então, eu digo que o momento mais difícil é esse de entender o que é uma empresa, como estruturar isso, o que a gente deve fazer depois de conquistar os primeiros clientes. Até conquistar os clientes é fácil no início, mas depois de estruturar isso, delegar, contratar pessoas, é um processo muito difícil dentro de uma empresa também. Então, eu digo que é mais esse processo de entender mesmo, de como que funciona uma empresa. É o processo mais difícil. E o que é a parte que mais te deixa com vontade de acordar no dia seguinte para trabalhar de novo? Eu vejo que é um engajamento de equipe, assim. Então, ver que novas pessoas estão sendo contratadas, novas pessoas estão tendo oportunidade de se desenvolver na minha empresa. Então, eu acredito que isso é o que brilha os meus olhos, assim, e faz eu acordar no outro dia e querer mais, assim, querer crescer a empresa, querer captar novos clientes e, enfim. Quais são os seus planos para daqui a 5 anos, digamos? Difícil essa pergunta, né? Eu acredito que quando a gente vai fazer um planejamento estratégico é algo que a gente tem que colocar lá, né? Como é que tu vê a empresa daqui a 5 anos. Mas, principalmente dentro da área do marketing, é muito difícil a gente conseguir ver a empresa em algum lugar daqui a 5 anos, porque é um setor muito volátil, assim. Sim, ele muda muito, né? Sim, claro. Então, mas assim, eu pretendo expandir mais a empresa, pretendo, como eu falei, existem mais de 10 mil laboratórios no Brasil inteiro. Nós temos hoje talvez pouco mais de 150 clientes, então a gente tem uma capacidade gigantesca de ter novos clientes. Então a tendência é mesmo crescer essa empresa, contratar novas pessoas, estruturar melhor a equipe. Cada vez mais penso atuar na parte estratégica da empresa do que no operacional para poder fazer isso acontecer. Muito legal. O que você diria para as pessoas que estão assistindo ao programa como forma de inspiração, que querem abrir o próprio negócio dentro desse meio também? Eu digo que o primeiro passo é fazer. Então, primeiro faz, depois vê o que acontece, porque o medo acaba limitando muito a gente de talvez tomar uma decisão de começar um negócio. E muitas vezes é começando esse negócio que vai dar certo. Então, se a gente não começar, não tem como saber o resultado disso. Então, eu digo que primeiro dá o passo, depois ver onde o pé foi e só vai. Só vai. Só vai. Então, tá bom. Muito obrigada, Matheus, pela sua presença aqui no programa. Obrigado. Espero que a sua história incentive todo mundo que está querendo começar nesse negócio e escute a sua história e sinta um pouco de inspiração, se não muita, né? Muito obrigada. Obrigado. O Geração Z vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação no programa e até a próxima.